Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal Oficina Casa e Quintal. Galera, eu estou começando aqui, na verdade até meio que recomeçando esse projeto, né, de um canal aqui no YouTube. E eu quero nesse primeiro vídeo explicar para vocês, mais ou menos, contar um pouco de quem eu sou. Eu me chamo Humberto, tá? Meu nome é Humberto. Então eu quero contar para vocês um pouquinho de quem eu sou, da minha história, do porquê de estar fazendo esse projeto aqui. Na verdade até meio que reiniciando esse projeto aqui no YouTube. Há um tempo atrás eu tentei fazer um canal, eu não sei o quê, e eu montei um canal com dois amigos. O primeiro vídeo do canal deu 3.000 visualizações. Poxa, para o primeiro vídeo é excelente, mas por diversos motivos a gente acabou não dando conclusão ao projeto, isso ficou esquecido. A vida seguiu, né? A vida de cada um foi para um lado, cada um com seus projetos, suas famílias, né? Seus planos e afazeres, e acabou que a gente largou o canal de mão. E só que esse desejo, essa coisa nunca saiu do meu coração. Eu sempre senti essa vontade de, cara, uma hora não ficar só consumindo conteúdo dessas coisas de plataformas digitais, mas eu sempre tive o sonho de poder ajudar, de poder produzir conteúdo, levar informação, levar algum tipo de conhecimento, de motivação, de incentivo para que as pessoas também fizessem alguma coisa, sabe? Porque quantas coisas eu já precisei fazer aqui em casa e eu precisava de informações. E claro, hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente, mas antigamente era bem difícil você conseguir as coisas. Então eu sempre tive essa vontade de compartilhar. Eu sempre tive esse ímpeto, essa facilidade, essa vontade de ensinar algumas coisas, né? Quem sou eu, o pouco que eu sei, o pouco de conhecimento que eu tenho, mas de compartilhar. Sempre tive muita vontade de compartilhar as coisas. E, bom, resumindo assim, um pouquinho dos últimos anos, a minha história, eu moro aqui numa casa, né? Eu sou daqui do interior do estado do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda, e eu moro com a minha mãe. Há alguns anos atrás, morávamos eu, a minha mãe e a minha avó aqui nessa casa mesmo. E a minha avó faleceu, né, há 3 anos atrás, e ficamos só eu e minha mãe. E foi um período assim bem difícil, né, principalmente financeiramente, tudo das coisas acertarem. A minha avó tinha uma renda boa, então a gente tinha uma condição diferente de vida aqui em casa. Só que a gente foi, tipo assim, a gente foi meio que desanimando, a gente... os afazeres, essas coisas, trabalho, estudo, não sei o que, essas coisas foram amassando a gente, a vida, né? A vida fica muito pesada e acaba amassando a gente acaba caindo num desânimo e tudo. E não foi diferente com essa casa, principalmente depois que minha avó partiu, né? Quando uma pessoa assim, muito importante na nossa vida, ela vai embora, tem coisas que acabam perdendo o sentido. E isso aconteceu com a gente aqui. Então, essa casa durante um tempo perdeu o sentido, a gente ficou meio, né, desamparado, meio triste, e tudo lembrava muito ela. E eu resolvi dar meio que uma virada, né? Deus vem falando muito comigo que, olha, antes de eu abençoar mais as pessoas com coisas novas, com novidades, antes que eu leve um novo para a vida de uma pessoa, eu preciso que ela aprenda a cuidar, valorizar e zelar pelas coisas que ela já tem. Deus vem falando muito isso comigo. E eu era, né, assim, resumindo muito, é uma coisa que eu nem era a intenção de vir falar aqui, mas eu era ateu, depois eu fui agnóstico e hoje, né, graças à misericórdia de Deus, Ele entrou na minha vida e mudou tudo. Muda o nosso ânimo, muda o jeito que a gente enxerga o mundo. Depois que Deus entra na nossa vida, a gente volta a enxergar as cores do mundo, digamos assim. Mas bom, então o que aconteceu? Eu resolvi, né, lendo a Bíblia, tendo a cabeça mudando, meu espírito se renovando, a minha alma se animando novamente. A gente resolveu, eu conversando com a minha mãe, falei: mãe, olha só, antes de qualquer coisa, a gente de querer, por exemplo, o nosso sonho era ter um sítio, era morar num lugarzinho no interior e tudo. Só que eu falei com ela, assim, não que Deus não vá dar, não que Deus não vá proporcionar isso pra gente, mas eu acredito que a gente vai ter que cuidar muito bem do que a gente tem para, se for da vontade dele, um dia ele começar a abençoar a gente com um novo. Então vamos cuidar dessa casa, vamos reformar essa casa, vamos refazer as coisas aqui.
E se Deus tiver que abençoar lá na frente, né, esse projeto de ter um sítiozinho, de ter uma chácara, alguma coisa, Ele vai abençoar. Mas a gente vai cuidar do que a gente tem primeiro, né? A gente não pode ter nada novo se a gente não sabe cuidar do que a gente já tem. E minha mãe também se animou, a gente, né, concordou muito com isso. E o intuito desse canal é isso. Eu vou, nesses primeiros momentos aqui, estar apresentando, né, a casa aqui que eu moro, apresentando as coisas aqui, para poder então começar a falar dos projetos que eu pretendo fazer aqui, começar a mostrar as reformas, começar a mostrar. Eu já estou reformando aqui o quarto, né, que era da minha avó. Foi uma das coisas que a gente demorou, acho que mais de um ano, para a gente conseguir, né, a cabeça melhorar um pouquinho. A gente vinha aqui abrir, retirar as coisas que estavam com cupim já por estarem muito velhas. Então a gente retirou cama, retirou armário, retiramos tudo. O chão aqui era de taco, o chão apodreceu em vários pontos, eu retirei os tacos. E é uma pena que eu só resolvi retornar com esse projeto no YouTube, né, retornar com esse canal depois de já ter feito uma das partes do processo, que é colocar piso aqui. Então eu já instalei piso cerâmico, eu mesmo. Então esse é um dos motivos de eu estar trazendo o canal para vocês aqui, para mostrar que, bom, se eu sou uma pessoa normal, uma pessoa simples, consigo fazer as coisas, consigo aprender uma coisa, nunca tinha mexido com alvenaria, nunca tinha mexido com nada disso, longe disso. Consegui colocar o piso, ficou certinho, bonitinho, consegui fazer os rodapés. Agora eu estou aqui, né, lixei a parede, passei massa para poder lixar de novo, para poder fazer as reformas. Então é isso. O intuito desse canal além de ser uma maneira de eu agradecer a Deus por Ele ter mudado a minha vida, por Ele ter endireitado os meus caminhos, e é uma maneira de estar aprendendo com Deus e no dia a dia, a cuidar das coisas que Ele já me deu, que Ele já me proporcionou para mim, para minha mãe, e também mostrar isso para vocês. E nesse processo em que eu estou aprendendo a cuidar das coisas que eu já tenho, e talvez, né, objetivando e focando coisas novas no futuro, também trazer esse processo para vocês e mostrar eu fazendo, para que eu possa, de alguma maneira, passar um pouco de conhecimento, um pouco dessa prática do que eu estou fazendo aqui, coisas que eu vou fazer que vão dar errado, para que vocês também não errem com a mesma coisa, coisas que eu vou fazer que vão dar certo, eu quero passar para vocês aqui. Então eu quero passar o projeto desse quarto, eu quero poder estar reformando o quarto, eu quero poder estar reformando a área, mas enfim, a casa é grande, a casa é bem grande, antiga, a casa tem mais de 40 anos, se eu não me engano. Então, assim, tem uma hora que eu vou ter que mexer com a parte elétrica da casa, vai ter uma hora que eu vou ter que mexer com uma coisa ou outra de alvenaria. Aqui em cima a gente tem um telhado, que o telhado está muito antigo, está muito velho, a gente está pretendendo fazer um segundo andar na casa, de repente um mezanino onde que a varanda é um pedaço de cobertura que não tem laje, né? É a telha com madeira, um telhadinho ali. Então é telha colonial com madeira, mas não tem cobertura, de repente a gente faz um mezanino. Enfim, são muitos projetos que a gente tenta trazer por aqui. O canal não vai ser só eu, tá? Provavelmente eu vou fazer com mais um amigo meu, Danilo, e futuramente ele vai estar aparecendo aí. A gente mora aqui no mesmo bairro, mas como, né, obviamente casas diferentes, a gente vai tentar encontrar um meio de intermediar isso aí, para a gente poder estar participando junto aqui do canal e trazendo mais conteúdo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou assim, cara. É muito bom você fazer seus projetos, mas quando você tem uma companhia, um amigo, uma esposa, uma namorada, uma mãe, um pai que ajuda, cara, fica muito mais gostoso de se fazer. Na própria Bíblia fala que, né, é sempre bom dois fazerem as coisas, dois estarem buscando, estarem construindo algo. Então você tem que estar sempre ali, né, buscando fazer com um amigo, fica muito mais legal. E eu vou, então, agora eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, vai dar um cortezinho, e eu vou apresentar a casa, né, externamente. Primeiro, aqui dentro da casa está uma zona, porque a gente está em construção, né, a gente está em obra, eu estou mexendo aqui no quarto, então a casa está uma bagunça. Mas o primeiro objetivo é mostrar a casa externamente, para vocês terem ideia do tamanho e dos projetos que podem sair daqui, beleza? Então eu vou dar uma pausa e já eu retorno mostrando aí a casa para vocês, e a gente pretende trazer muita coisa aí, se Deus quiser. Aqui era a minha antiga bancada, onde eu tinha as ferramentas. Eu fiz muita coisa de madeira aqui, de compensado e tudo. Hoje eu subi, eu abri um buraco ali em cima, ali, uma porta. Eu vou fechar isso aí depois, obviamente, mas já tem bastante tempo, tá faltando vergonha na cara para fechar isso. E eu guardei as minhas ferramentas lá em cima, porque aqui tem até umas marcas ainda, tá vendo? Eu tinha feito uma cobertura improvisada para poder trabalhar debaixo dessa bancada aqui. Mas qualquer chuva de vento, qualquer coisa, deixava as ferramentas tudo muito exposto, né? Minha serra circular ficava aqui,
Algumas ferramentas, alicate, essas coisas ficavam aqui. E aqui a bancada ainda tá aqui embaixo, ó. A bancada ainda tá aqui embaixo. Só que, né, eu vou ter que trocar essa chapa de madeira daqui de cima e tudo. Então aqui você tem o corredor da casa. Isso aqui eu vou passar a máquina de alta pressão, limpar essa parte toda aqui. A gente vem por aqui. Aqui é a janela do quarto, onde eu tava gravando no começo. Eu tô reformando, né? Aí o piso que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo dar foco. Aí. O piso, revestimento, os rodapés. Que esse vai ser o primeiro projeto do canal, né? Esse quarto. E aqui a gente vem vindo pelo corredor. Tem essa parte de trás. Aqui é a janela do meu quarto atual. E eu vou sair desse quarto para aquele lá da frente. Até porque ele bate mais sol, né? Tem um pouco mais de vista. Mas tem esse espaço aqui embaixo, aqui atrás, ó. Que também dá pra gente fazer alguma coisa. Ainda não pensei. Mas é um espacinho, já é concretado. Tem um piso aqui. Vou só limpar, fazer essa retirada de entulho. E ele tem até um portãozinho que conecta com a área interna da casa, onde a gente tem a máquina de lavar roupa e tudo. Vou também futuramente arrumar essa escada pra ficar bonitinha, né? A filmagem tá um pouco tremida, porque eu tô na mão e a estabilização desse celular não é muito boa. Aqui a gente tem a goiabeira, bem antiga. Vai dar uma goiaba vermelha. Já até passou a época, né? Agora a gente tá meados de abril. Ali é um viveiro. Antigamente, gente, eu criava umas aves. Então eu tinha calopsita, red ramped, periquito, esses psitacídeos, né? E conforme foi passando a pandemia e tudo, as coisas ficaram muito caras e eu acabei parando de criar. Mas o viveiro tá ali e futuramente esse espaço eu vou fazer a oficina. Vou retirar essas aves daí para poder fazer a oficina. A gente vem subindo, ó, tá vendo? O espaço é bom, o espaço é grande. Como eu disse, eu baixei o mato para vocês poderem ver um pouco melhor. Eu não fiz a retirada das toceiras nem nada. Eu só vim com a foice baixando ele. Essa parte aqui toda. Aqui a gente tem um pé de acerola. E aqui em cima, antigamente, era a piscina. Tá? Você vê, esse muro, ele vinha até aqui. Até na beira. Isso aqui antigamente era uma cozinha. E essa parte aqui era toda alta, né? Era alta até esse comecinho dessa calçada aqui. Então isso aqui foi um barranco que ele foi cortado até lá. Nesse pedaço foi feito aquele muro ali. Aqui é a acerola. Ela deu bastante também esse ano. Deu muita acerola esse ano. E aqui em cima é onde era a piscina. Ela foi aterrada e acabou nascendo esse capim. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito, tem muito projeto para fazer para vocês aqui. A área é muito grande, mas vai demorar um pouquinho. A gente tem uma visita ali, ó. Olha que bonitinho. Vou mandando ali até o final para mostrar para vocês. Isso aqui tudo eu cortei hoje, ó. Isso aqui tudo é mato que eu dei fim hoje. Aqui é um resto de uma cama velha, pra poder queimar também, bananeira. Aqui a gente tem uma mangueira. Um pé de jambo aqui no fundo. Mais bananeira, temos jabuticaba. Isso aqui foi tudo que eu tirei daqui de cima, tá? Vou mostrar primeiro essa parte de cima pra vocês aqui, onde era a piscina. Aqui antigamente tinha um banheirinho pequeno, pra se a gente estivesse na piscina não ter que ir lá embaixo, né? E aqui era a piscina, ó. Isso aqui não dá nem pra ver, de tanto mato, mas aqui era a piscina. Aqui tem um quadrado, ainda tem as beiras de concreto com um restinho de azulejo, mas essa área aqui toda era piscina, tá? Isso aqui, ele tem uma elevação aqui, né, que é justamente a borda da piscina, deve ser mais ou menos isso aqui, que eu pretendo deixar essa elevação. É um concreto bem forte que tá feito aqui, tá? Ele não dá pra ver muito daqui, por causa desse mato, mas ali tem uma pontinha branca, ó, que tá aparecendo.
mas é um concreto bem forte. Então o que eu vou fazer? Para mim vai ser mais fácil do que, antes de pensar em quebrar essas bordas, vai ser mais fácil eu nivelar, né, terminar de colocar a terra ali dentro, compactar a terra ali dentro e fazer como se fosse um deck, uma coisa mais elevada, para fazer como se fosse uma área gourmet. Então aqui em cima eu pretendo fazer essa área gourmet. Vai vir um telhado descendo aqui, tá? Então isso aqui tudo vai se tornar uma área gourmet. Churrasqueira, fogão a lenha, tá? Ainda vou fazer o projeto, ainda vou planejar direitinho e ver o que eu faço. Tem até essa parte aqui, ó, tá tudo debaixo de folha, mas é tudo concretado, tá? Essa área aqui é toda concretada, então tem um espaço muito bom. Ainda tem mais essa área grandona aqui no quintal. Aqui é um pé de carambola. Olha só. Olha o tamanho desse pé de jambo. Imenso. Quando ele fica florido, fica a coisa mais linda. O chão fica todo roxo. Deixa eu ver se ainda tem condições de eu passar lá para trás do quintal para mostrar para vocês o espaço que ainda tem depois desse muro, tá? Isso aqui é muita coisa para limpar, muito trabalho, mas eu vou trazer tudo isso aqui para vocês. Isso aqui só tem essa caixa d'água aqui porque quando a gente estava mexendo com a retirada do barranco da piscina, o rapaz colocou essa caixa d'água para ele poder ir amolecendo, né, o barranco lá na frente e ir cortando ele. A terra estava bem seca, estava bem dura. Vamos ver se eu consigo passar. Olha como é que tá o mato aqui. Mas vamos ver se a gente consegue chegar. Aí, pessoal, tá vendo? Aqui tem o meu muro, né, da casa por fora. Ali já é a divisa com o vizinho. Mas tem esse muro aqui, o portãozinho que eu passei agora. E da ponta desse muro, alinhando com essas árvores formam o limite do terreno, tá? Então ali é tudo do meu vizinho, essa parte. E o meu terreno, bem utilizável, né? Esse corte vem aqui assim, ó. Então ainda tenho praticamente esse triângulo aqui e esse barranco aqui até o limite dessa cerca, lá para baixo. Ali dá para ver o bairro. Vou tentar descer um pouquinho mais para vocês poderem ver aqui. E aqui tem um bambuzal, né? Agora é período... logo pós período de chuva, né? Então fica complicado eu mostrar aqui, vocês visualizarem direitinho. Mas na medida do possível eu vou tentar mostrar para vocês. Lá para baixo, o terreno vai lá para baixo, ó. Essa parte aqui de baixo todinha aqui assim, até o muro do vizinho ali ainda é terreno, tá? Só que aqui já é uma ribanceira, já é uma descida. Então dá para aproveitar? Dá para aproveitar, só que é uma estrutura mais complicada, né? Tem que investir dinheiro. Essas coisas são com o tempo, se Deus abençoar, a gente faz isso. Então aqui a gente vem subindo, ó. Então essa parte aqui, gente, se vocês forem olhar, ó, tá vendo aqui? Eu já tô no terreno do meu vizinho. Meu terreno é descendo aqui. Mas esse pedaço aqui ainda dá para aproveitar para fazer bastante coisa, sabe? Ou se você quiser fazer um deck aqui, cortar esse bambuzal aqui, descer um pouco isso para poder fazer uma vista legal, para o pôr do sol lá embaixo, não tem problema. Daria para aproveitar aqui. Mas eu pretendo fazer uma horta, tá? Aproveitar que isso aqui não tá capim, tá mato baixinho, só tirar aquilo ali para permitir tirar esses bambus, essas coisas aqui para permitir a entrada de sol, pra gente fazer uma horta aqui nessa parte de trás. Então a princípio vai ser isso, beleza? Vamos retornar aqui, que eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho lá do terreno e dos projetos que a gente tem para fazer nessa parte de dentro. Ó, até ali é tudo terreno. Dá para fazer uma hortinha legal, dá para aproveitar bem, sabendo limpar, sabendo organizar, a gente consegue aproveitar isso aqui direitinho.
Portão trancado. Aqui, não sei se vai dar pra visualizar direito. Vamos subir aqui no terreno de novo, pra ver se eu consigo pegar um ponto melhor pra vocês verem. Bom, ali o portão que a gente passou. Eu pretendo mais ou menos, talvez ou do portão, um pouquinho antes do portão, pra cá, nessa quina de muro, fazer o galinheiro, tá? Então seria nesse espaço aqui mais ou menos. Fazer uma estrutura para fazer o galinheiro. Aqui ainda teria um outro espaço, de repente, que eu poderia estar fazendo o viveiro para realocar aquelas aves que estão lá na frente. E para poder reorganizar esse espaço. Então, de repente, o viveiro ficaria aqui, né? Ali o galinheiro, para eu poder liberar aquele espaço lá da frente. Esse espaço aqui vai ser só um espaço livre. De repente eu até pensei, eu vi uns projetos legais. Desculpa, eu tô filmando aqui com a mão colada porque o braço tá cansado de ficar carregando o celular assim afastado. Mas de repente em volta do pé de jambo eu vi uns projetos legais no Pinterest, onde as pessoas em volta de uma árvore fazem uma mesa para poder socializar, para fazer de repente uma noite de caldo, aproveitar, enfim. É uma forma de repente aproveitar esse espaço, tá? E vai ter tudo, né? Ainda tem bastante pedaço, tem coisa que eu pretendo gramar, ainda vou ver direitinho o que eu pretendo fazer. E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês mais aqui de cima, né? Tem todo esse espaço concretado. Vem aqui, ó, tem uma alturinha boa de diferença. Vou fazer uma cerca aqui. Ainda vou decidir se de metal, madeira, ou metal e madeira, né? Que eu gosto muito, sou apaixonado por metal e madeira. Nessa divisão, nesse muro pro vizinho eu também vou, só que eu vou fazer uma cerca como se fosse uma cerca viva. Eu vou botar uma cerca normal, mas vou plantar algumas plantas ali. E então esses pés de bananas vão sair daqui, eu vou passar lá para trás, mas eles vão acabar aqui, para não ficar ocupando essa passagem, ocupando esse corredor, né? Então eu vou arrancar essas bananeiras daqui. Ele tem até um cacho, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem um cacho bem ali, ó. Tá verdinho. Aqui pra frente tinha um outro, só que os passarinhos já detonaram. Eu não tenho nem coragem. Tá tão difícil, né, para os bichinhos conseguirem comida pra eles, então... Tava ali, já tinha umas bananas comidas, eu resolvi deixar pra eles aproveitarem. Então aqui tem o nosso pé de limão. Foi esse corredor que eu passei aqui. Bananeira. Tem esse limoeiro. Lindo esse limoeiro, foi meu avô que plantou. Ele tá carregado também. Né? Como eles estão verdinhos fica difícil de ver, ó, mas ó, tá carregadinho de limão, carregadinho. Isso porque minha mãe hoje mais cedo, na verdade minha mãe, tadinha, ela pegou uma sacola cheia, que devia ter uns 5 quilos ou mais de limão. Então pessoal, ó, aqui ó, tá vendo? Isso aqui ó, esse aqui é o concreto da parte aqui de cima que eu falei. Agora tá escuro porque ficou exposto ao tempo. Mas cara, quando você vai quebrar isso aqui, é um concreto que chega a ser verde. Então é muito difícil. Eu vim com martelete, vim com marreta, não compensa. O trabalho não compensa. Então eu vou deixar isso aqui e simplesmente fazer um deck. Ó, aqui tem 4, 8, tem uns 8 dedos de altura. Tá vendo? Então é mais fácil eu fazer um deck elevado aqui. Aqui é o buraco onde era a piscina, a borda dela. Então arrancar esse mato, vou colocar a terra e ir molhando, compactando aos pouquinhos, deixar tudo bem niveladinho e fazer um deck, fazer uma cozinha aqui legal, né? Eu puxei um encanamento de água aqui para poder molhar as plantas aqui no fundo. Então, de repente eu trago uma caixa d'água aqui para cima para poder fazer. Não sei ainda a disposição, ainda... Claro que eu vou planejar tudo, mas de repente... Faz uma coisinha aqui no fundo e bota um fogão a lenha com um forno, bota uns puffs, né, a cobertura aqui, para poder reunir os amigos, fazer, né, uma festa, alguma coisa. Olha só o tamanho do espaço. O viveiro ali, ó. E aqui tá, esse barulho aí, vocês se acostume, porque tem muita maritaca por aqui.
Tem maritaca, tem maracanã, tem periquito, papagaio, eles passam tudo por aqui, é muito bicho, graças a Deus. Isso aqui é um lugar que ainda tem muita natureza, sem contar que, gente, olha isso aqui, ainda tem esse detalhe. Quando o projeto da área gourmet sair, a gente ainda tem isso aqui, ó. Olha essa vista. Olha isso. É bem bacana, cara. Bem bacana. Muito trabalho, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser extremamente recompensador. Extremamente recompensador. Como eu falei com vocês, a gente estava muito desanimado, ficou tudo muito largado. Aqui tem pedra de construção, ó. Tem essas britas aqui, tem areia aqui no canto de construção. Ali na parte de baixo aqui, na frente do muro, tem mais um pouquinho também de material. Então tem muita coisa para fazer, muito conteúdo para trazer, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar. Vocês vão gostar muito. Estava muito largado, a gente estava muito desanimado, mas eu coloquei esse projeto no meu coração. E, claro, enquanto estiver fazendo as coisas aqui, também poder estar gerando conteúdo. Então, além de estar reformando as coisas para mim, de estar honrando as coisas que Deus já me deu, ainda vou poder estar compartilhando esses momentos com vocês, poder estar compartilhando o conhecimento das coisas que eu for fazendo, das pesquisas de materiais que eu for fazendo para poder, o que eu vou usar na cobertura, né? Metal, madeira, telha de metal, telha igual aquela telha colonial de PVC, tem anos que tá aí, tá excelente. Excelente, dando uma limpeza, tá ótima. Ótima. Tinha muito medo de usar isso, galera, não me arrependi. Muito boa, só não lembro que marca aqui agora para poder indicar para vocês, mas muito boa. Descendo aqui. Olha só, quantidade de coisa para limpar. Vou mostrar tudo para vocês, eu limpando tudo, ó, capinando, acertando aquelas plantinhas ali. Aquilo ali quando tá limpinho, aquelas Marias sem vergonha, tanto a branquinha quanto a roxinha, que elas ficam lindas. Só que tem que dar uma limpeza, ó, a goiabeira, pra onde a gente subiu na escada ali. E capim, é muito mato. Época de chuva é osso. Isso aqui é tudo resto de madeira para queimar. Mas é isso. Esse é o espaço externo da casa, quintal, corredor, que eu mostrei para vocês aí, onde vão ser os primeiros projetos, né? Ali eu falei com a minha mãe, como fica muito caro refazer todo esse telhado da casa, a gente pretende tirar ele e fazer um segundo andar, né? A gente pretende fazer um segundo andar. Eu não quero fazer assim, segundo andar fechado, eu quero só retirar aquilo ali, terminar de fazer um meio muro em redor e fazer uma estrutura metálica igual, como se fosse aquela lá, ó. Ó, aquela lá. Eu não vou usar essas telhas na lateral, mas vou usar as telhas de cima, tá? Então fazer telha metálica, estrutura metálica aqui em cima e fazer uma varandinha. Lógico, colocar um piso, impermeabilizar direitinho para não dar nenhum problema lá de baixo. E esse é mais um dos projetos. E vamos devagarzinho. Pessoal. É isso. Devagarzinho a gente vai arrumando as coisas, devagarzinho a gente vai reformando a casa, a gente vai dando jeito. Como eu disse, ó. É lindo aqui, cara. Eu gosto muito. Aqui é sossegado, o lugar que eu moro é praticamente o final aqui da cidade. Então depois daqui a gente tem só uma rodovia e não tem mais muita coisa. Então o que eu pretendo é isso, aproveitar isso, ó. Muito verde, uma área muito boa, bem sossegada, bem tranquilo aqui. Céu azul. Ainda mais agora que tá começando, né, essa questão de outono, inverno, costuma ficar mais assim agora, mais sem chuva. Céu mais azul, os passarinhos cantando, e é isso que eu quero. Então vamos honrar aí o que Deus já deu, né, como eu venho falando no vídeo, que é essa lição, a gente honrar o que Deus já deu pra gente poder conquistar o novo, pra gente poder conquistar as coisas. Eu tenho esse espaço aqui maravilhoso, então tem que agradecer a Ele e fazer valer primeiro isso aqui que Ele já me deu, para depois a gente pensar em, quem sabe, se Ele abençoar a gente um sítio, uma fazenda. Isso aqui é só o comecinho do projeto, é o primeiro vídeo do canal aí para apresentar para vocês os projetos, para apresentar para vocês o espaço que eu pretendo reformar, que eu pretendo mexer. E tem mais muita coisa, gente, tem mais muita coisa. Eu pretendo fazer muito projeto pela frente, pretendo fazer projetos voluntários,
porque eu gosto muito dessa parte de transformação, dessa parte de reforma, pintura, capina, limpeza. Então eu sei que, graças a Deus, se Deus me deu essa energia, essa disposição e essa saúde para fazer aqui, é porque Ele também me deu para atender e para servir o próximo. Então, podendo fazer isso para outras pessoas, eu também pretendo. Então esse é só o começo do projeto. Foi um prazer fazer esse tour com vocês aí nesse comecinho. Eu espero que vocês gostem. Esse comecinho meio sem jeito ainda, meio aprendendo a gravar, aprendendo a segurar o celular, essa tremedeira, tudo improvisado. Mas é isso. Galera, é um prazer estar com vocês aí e até a próxima. Valeu.